disse, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Quero lembrar que hoje pela manhã a gente começou aqui com o pastor Jean e a gente falou aqui sobre a ressurreição, fez alguns questionamentos, algumas perguntas, deixou para ele algumas indagações. E, meus prezados ouvintes, a gente pode ver, com certeza, 8 provas da ressurreição. Pode ter várias outras, né? Eu estou listando aqui 8. Primeiro, há um túmulo vazio lá em Jerusalém. Será que isso fala alguma coisa? Há um túmulo vazio lá em Jerusalém. O túmulo ficou vazio. Segundo lugar, vieram um testemunho dos anjos. Os anjos deram um testemunho, dizendo: ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. As mulheres ficaram pasmadas com estas palavras. Terceiro, nós temos o testemunho das mulheres que correram para anunciar os apóstolos. E nós temos também o testemunho dos apóstolos. O testemunho dos apóstolos. E isso foi um impacto muito grande na vida daqueles 12 homens. Deus escolheu 12 homens, aos quais chamou de apóstolos, para testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Para testemunhar a ressurreição tudo pronto aí de Jesus Cristo. Facebook, Instagram já. Ok, obrigado. E logo que isso aconteceu, Jesus começa a aparecer aos apóstolos. Depois ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Em sexto lugar, haviam profecias do Velho Testamento que mostravam em linhas bem claras que Cristo iria ressuscitar. Nós falamos na igreja, pregamos essa semana passada também, nas redes sociais, enviando os áudios para os irmãos que estavam acompanhando a sequência dos salmos. Os salmos messiânicos profetizam que Cristo não iria ser deixado na morte, seu corpo não experimentaria corrupção. Era uma profecia 1000 anos antes de Cristo, que ele iria ressuscitar. Sim, Jesus Cristo ressuscitou cumprindo as profecias do Velho Testamento. É que a Bíblia é veraz, é comprovada, o cumprimento da profecia é comprovado na íntegra. Em um sétimo caso aconteceram os milagres de Jesus. Ele, através dos apóstolos, a pregação do Evangelho, os milagres autenticadores, como prova cabal e evidente que Jesus é poderoso. E então é uma prova da ressurreição de Jesus. A partir daí você percebe que milhares de vidas foram transformadas pelo poder do Evangelho. E isso significa, isso representa muito o poderio, a prova da ressurreição de Jesus. São as vidas transformadas pelo poder de Deus. Amém? E por último, eu queria lembrar, se não bastasse isso, que é suficiente, mas cadê o corpo de Jesus? Apareceu uma conversa, uma lenda, uma invenção de que teriam roubado o corpo de Jesus e por isso não foi encontrado no sepulcro. E a pergunta é: roubou para quê? Para tentar desmascarar a ressurreição? Então cadê o corpo de Jesus? Botaram onde? Até hoje não apareceu. Sim, apareceu, eles não creem. O Cristo ressuscitado, vivo, com provas incontestáveis. Então, provas da ressurreição
de nosso Senhor Jesus. Amém? Nós temos uma palavra que merece credibilidade. Nós temos uma mensagem do Evangelho que traz vida eterna, salvação àquele que crê. Nós temos uma mensagem para pregar com confiança de que ela é verdadeira, porque Cristo, sim, ressuscitou. Bem, mas de outro lado, deixa eu dar só uma frase aqui para resumir isso que eu acabei de dizer. As 12 testemunhas oculares silenciaram a voz daqueles que afirmavam que Cristo não havia ressuscitado. Você vai, por exemplo, assistir um julgamento, naquele questionamento, acusação e defesa, para que o réu seja condenado, tem que ter provas incontestáveis de que algo aconteceu, não é verdade? E uma pergunta muito comum: alguém viu, como foi? Descreva a situação, o que aconteceu. Com relação à ressurreição de Jesus, a pergunta: alguém viu? Sim, descreva. As mulheres chegaram lá no sepulcro, estavam os lençóis e um anjo declarou: ele não está aqui. E essas 8 provas que citei são testemunhadas pelos apóstolos. Será que não é suficiente? Bem, mas deixe dizer outra coisa. Do outro lado, temos prova da ressurreição? Temos. Mas o que é que a ressurreição agora prova? O que é que ela prova? Nós temos prova da ressurreição, mas o que é que a ressurreição de Jesus Cristo prova? Vou dizer 5 coisas que ela prova. Primeiro, que Cristo está vivo. Tem dúvida disso? A ressurreição de Cristo prova que Ele está vivo. O nosso Senhor Jesus do cristianismo, o fundador do cristianismo, o fundador da igreja, Ele está vivo. Ele subsiste. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está vivo. Bem, a ressurreição de Cristo prova também que as profecias do Antigo Testamento merecem credibilidade. São verazes. Tem o seu cumprimento na história. A Bíblia merece credibilidade por causa da sua inspiração divina. Deus falou, o que Ele falou se cumpriu, está testemunhado, nós nos apoiamos em fatos, em realidade. E aqui o fato e a realidade da ressurreição de Jesus. Não é lenda, não é história fantasiosa, mas é expressão de realidade. Terceiro lugar, o que a ressurreição de Cristo prova? Prova que o Evangelho que temos para pregar é poderoso. O Evangelho é poderoso, porque fala da vida indissolúvel, vida eterna, vida que vai além desta vida, a verdadeira vida. Em quarto lugar, a ressurreição de Cristo prova que a morte foi vencida, que Satanás foi conquistado, foi derrotado através da morte de Jesus, quando pensavam que ele estava destruído, que tinham silenciado ele. Jesus aparece: ei, estou aqui, eis-me aqui, sou mesmo, pode pegar em mim, apalpai-me, porque o Espírito não tem carne e osso como vedes que eu tenho. Então, a ressurreição de Cristo prova que a morte foi vencida. Por isso está na carta aos Coríntios: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado
é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é vitorioso, venceu a morte. Estamos agora para pensar num tempo de pandemia, num tempo de amedrontamento, num tempo que as pessoas estão com medo de serem infectadas. E o medo é porque a pandemia pode matar, não é verdade? Bem, mas eu quero dizer uma coisa aqui, mediante o poder da ressurreição de Jesus. Ele é mais poderoso do que o coronavírus. Jesus é mais poderoso do que o Covid-19. Ele tem poder, não tem para que temer. Ele venceu a morte, gente. Quanto mais uma epidemia, uma pandemia, uma doença qualquer, um vírus qualquer. Jesus é poderoso. Ele venceu a Satanás. Ele venceu a morte. E por último, o que a ressurreição prova? Que ele hoje está no céu. Ele ascendeu ao céu, está à direita do Pai. E ele intercede pelos que creem nele. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus hoje, como disse no início, está no céu, intercedendo pela sua igreja. A sua igreja está na terra, funcionando para Jesus Cristo que está no céu. Sejamos fiéis a Ele, fiéis ao Evangelho, proclamando o Evangelho de vida indissolúvel e assim cumprindo a tarefa por Ele designada para a glória e louvor do seu nome. Amém? Portanto, eu quero terminar agora lembrando a você a que tanto a ressurreição de Jesus está relacionada. Tem relação com alguma coisa? Claro que tem. E eu quero dar aqui algumas coisas às quais ela está relacionada. Está relacionada com 6 coisas principais. Primeiro, a ressurreição de Jesus, isso é uma forma também de aplicação, né? Ela está relacionada com a salvação dos pecadores. Está relacionada com a minha salvação, com a sua salvação, com qualquer um que queira crer. A Bíblia diz, Romanos capítulo número 10, verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual é a promessa? Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Note, para ter a salvação, tem que crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isto é evangelho, gente. Por isso São Paulo disse: eu venho lembrar o evangelho que vos anunciei. 1 Coríntios 15. Olha, a ressurreição de Cristo está relacionada também, não só com a salvação dos pecadores, mas também com a condenação dos pecadores. E eu quero ler para você o que está em Atos 17, verso de número 31. Atos 17, 31. Assim diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Esse é o varão por meio do qual um dia Deus vai julgar o mundo com justiça. Então, a ressurreição de Cristo está relacionada também com o julgamento, a condenação dos pecadores. Mas sabe o que também? A ressurreição de Cristo está ligada à vida prática do crente, o dia a dia do crente, a vida cristã. Eu leio para você Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós como em novidade de vida. Assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, andemos os crentes agora, vamos para o crente. A vida prática do crente, por causa da ressurreição de Jesus, deve andar em novidade de vida. Amém?
novidade de vida. Também, essa ressurreição, ela está ligada à vitória do crente. A vitória na vida do crente, vitória cristã na vida cristã. Eu quero ler aqui, Romanos também, lá na frente, Romanos 8. Olha que maravilha, preste atenção. 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, preste atenção agora, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então está mostrando aqui que Cristo ressuscitou. Quem nos separará do amor de Cristo? Isso é vitória, gente. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse Senhor que ressuscitou é a vitória do crente, é a nossa vitória. Está relacionada à ressurreição de Cristo, à vitória do crente. E eu queria avançar, porque a ressurreição de Jesus está relacionada ao arrebatamento da igreja. Preste atenção agora. 1 aos Tessalonicenses, capítulo número 4, 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia quem? Os que dormem. Preste atenção, repito. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que partiram, já foram antes de nós, Jesus irá os trazer na sua companhia e vai ressuscitar os corpos e vai aqui acontecer esse fenômeno. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo para o quê? Ressuscitarão primeiro. Isso acontece por causa da ressurreição de Cristo. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja o quanto a ressurreição de Jesus está intrinsecamente, indesligavelmente, aqui unida à ressurreição de Jesus Cristo, ao arrebatamento. Nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo. Ele vem para buscar os seus. E haverá a ressurreição, porque ele ressuscitou e ressuscitará aqueles que já morreram também e nos transformará gloriosamente. Por último, a ressurreição de Cristo está ligada à pregação, à propagação do Evangelho. 1 Coríntios 15, 14. Está ligado à pregação do Evangelho. Olha aqui. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Note o quanto a ressurreição de Jesus está ligada à pregação do Evangelho. É importante mostrar que o Cristo que morreu não ficou morto, mas ressurgiu, está vivo. Isso, então, é o encorajamento para pregar o Evangelho. Por isso, no final deste capítulo está dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão. Prezado internauta, você já confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele que morreu pelos seus pecados, para trazer a vida e o eterno perdão, para tirar você, libertar das trevas, transportar para a sua luz. Você já tem essa Páscoa, essa felicidade eterna, passou da morte para a vida. Hoje, ao proclamar o Cristo ressuscitado, convidamos a você a conhecer a Ele como teu único Salvador, se você ainda não tem. E aqueles que são crentes já,
possa se firmar mais nessa realidade, o pilar da ressurreição, no Cristo ressuscitado, e assim proclamá-lo com liberdade e ousadia, aguardando a sua vida. Amém?